Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Para você que não me conhece, seja bem-vindo, prazer. Meu nome é Bruno e nesse canal aqui eu vou te ensinar a ser um grande assessor de investimentos, a captar clientes, atender bem esses clientes. Eu tenho certeza que você vai se desenvolver muito aqui dentro do meu canal e vai te adiantar muito tempo na profissão de assessor de investimentos ou consultor financeiro, consultor de investimentos, que eu tenho muitos seguidores também. Enfim, seja bem-vindo, aproveite e faça sua inscrição no canal para receber todo o conteúdo que é muito relevante, muito importante. Ative os sininhos das notificações. Eu recomendo também que você me siga ali no Instagram, Bruno Ramassini, e no Telegram, Bruno Ramassini. Os links estão todos aqui embaixo, beleza? No vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre um tema muito bacana, muito legal, que é a psicologia do investidor. O que a gente tem que entender sobre psicologia do investidor, que vai ajudar muito, não só na prospecção de clientes, mas eu acredito que até mais na hora de você fazer o atendimento do seu cliente. Por quê, gente? Porque entrando mais na mente do nosso cliente, a gente vai ver que eles têm alguns vieses comportamentais. O que são os vieses comportamentais? São influências ali psicológicas, comportamentais, né? Que eles vão, às vezes, ajudar, mas muitas vezes eles vão atrapalhar o cliente na hora de fazer bons investimentos, muitas vezes na hora de seguir as recomendações que você passa para ele. Eu vou dar vários exemplos aqui de clientes que às vezes vão perder dinheiro, né? Porque com uma recomendação muito boa que você deu ou por alguma movimentação errada que ele quis fazer. Por quê? Porque eles têm esses vieses comportamentais na cabeça deles que vão atrapalhar muito dentro do mercado financeiro. Os vieses comportamentais são muito estudados também por gestores de fundos na hora de gerir o próprio patrimônio, né? Na hora de gerir o patrimônio ali do fundo, porque se você não tomar cuidado com esses vieses, você pode fazer um verdadeiro caos nas suas aplicações, no seu portfólio financeiro. Então são conceitos que eu acho que são até simples, mas que são bem difíceis de você evitar eles e principalmente saber que você está cometendo esses erros, só que eles vão te trazer muito conforto quando você sabe que o seu cliente está cometendo esse erro. Por quê, galera? Porque quando você está atendendo um cliente de investimentos, tem que falar para você que às vezes tem algumas coisas que são irritantes, sabe? Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas tem algumas coisas que estão acontecendo ali, você está tentando ajudar seu cliente e ele não quer aceitar ou não consegue entender de forma alguma o que você está falando, e às vezes ele tem ideias pré-concebidas do mercado que são muito ruins, né? Às vezes porque ele seguiu alguém errado aí no YouTube, que não sabe ensinar direito, ou que a pessoa é cheia de vieses também, não tem uma formação boa igual a nossa, né, de profissionais certificados que estão aqui. Isso acaba atrapalhando muito o seu relacionamento com ele, e eu acho que quando você entende bem esses vieses, eu aprendi esses vieses quando eu tirei a certificação CFP, quando você sabe bem esses vieses, você está lá na hora da reunião com o cliente, ele fala algo e você... Opa, o viés é isso que está acontecendo. E eu acredito que tendo esse respaldo, tendo esse conhecimento, fica um pouco mais fácil de você contornar aquele problema, explicar para o cliente, ensinar para ele. E eu acho que você fica um pouco mais tranquilo também, sabe? Eu acho que você sente que, pô, beleza, eu entendi o porquê ele está falando isso, eu entendi que é um problema comportamental que muita gente tem. Então eu acho que é um pouco menos estressante você atender os clientes quando você sabe o motivo dos maiores problemas deles ali com relação ao mercado, tá bom? Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Eu vou falar hoje de 5 vieses comportamentais que são muito relevantes. Não sei se são os principais, eu acho que depende do tipo de cliente. Tem um aqui que eu acho que é o principal, mas que já vai ajudar bastante vocês. Então é muito importante você, pô, pega um caderninho, pega uma folha, anota esses vieses, decora eles, tem que estar bem fresco na sua cabeça, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante na hora de você atender seu cliente, beleza? Vamos começar aqui por um que aparece bastante, que é a ancoragem. Eu vejo muitos clientes, já tive muitos clientes com esse problema. Eu acho que normalmente o mais comum é esse primeiro exemplo que eu falei aqui, né? Às vezes o cliente tem ali uma ação que ela, por exemplo, custava R$ 50. Só que a ação perdeu totalmente o valor por uma condição de mercado, por uma condição dela, e hoje ela está valendo R$ 5. E todas as análises, todos os valuations indicam que o preço dela justo hoje seria R$ 7. Então assim, os R$ 50 passou, gente. Ficou para trás e nunca mais vai voltar. Querem um exemplo real do mercado que aconteceu isso? IRB, né? IRB, que é uma empresa de resseguros. IRB, para quem não sabe, foi uma empresa que houve um crime ali em relação a ela, tipo,
houve uma manipulação do corpo diretivo em relação à empresa, eles esconderam, maquiaram números, fizeram várias coisas erradas, né? Acho que resultou até em prisão de algum deles. Só que era uma empresa que, no balanço ali, nas informações que haviam no mercado, era uma empresa super saudável. E aí, quando a gente foi descobrir, a empresa, na verdade, era um grande mico, né? Ela estava com prejuízo gigantesco, sendo basicamente a única empresa no setor dela, né? Uma empresa de resseguros que tinha sócios grandes ali, como o Bradesco e Itaú. Então, foi uma empresa que teve um problema muito sério, um crime ali. Até ficou famoso porque a diretoria, eles soltaram uma notícia fake que saiu até no Estadão, falando que o Warren Buffett tinha comprado a empresa e era tudo mentira. Foi um grande escândalo ali que aconteceu na época e a ação valia, eu não lembro agora se era 50 ou 40 e pouquinhos reais, e ela despencou e hoje vale coisa de tipo 2, 3 reais e o valuation dela, sei lá, é tipo isso, 7 reais, algo nessa linha. Ou seja, gente, é uma empresa que nunca mais vai voltar para os 50 reais e vai acontecer muitas vezes do seu cliente, ele comprou ali a 40, 50 reais e ele vai te falar assim, não, essa é uma empresa que valia 50, então ela vai voltar para 50 em algum momento, né? Tem um cliente que ele acha que a empresa vai voltar para aquele valor. Tô contando aqui o melhor caso de IRB, né, que eu acho que é um caso que representa bem isso, mas isso às vezes acontece de maneira mais sutil. Seu cliente comprou uma empresa que já valeu 15 reais, a empresa hoje está 12 reais e você acha que é bom sair dela porque não tem nenhuma perspectiva de bater 15, né, segundo os analistas que você segue, e o cliente não, é 15 reais, é 15 reais. Agora que eu falei 15 reais, eu lembrei de outro caso também, né, que chamam de manipulação no mercado, não sei se foi ou não, mas tinha um influencer aí que ele ficava falando que uma ação específica era 15, né? Não sei o que é 15, não sei o que é 15, ele ficava repetindo. Então, qual que é a ideia? Não sei se foi manipulação ou não, mas existem acusações sobre isso. Mas qual que é a ideia? A ideia desse cara era ancorar o preço da ação no valor 15, entendeu? Ele ficava, não, essa ação vale 15, vale 15, vale 15, vale 15, tal ação vale tanto, vale tanto, vale tanto. Para as pessoas acharem que é o valor justo, sem nenhum fundamento, às vezes, sem, tipo, nenhuma análise realmente fundamentalista ali, e as pessoas simplesmente compravam porque elas ancoraram o preço naquele valor que o influencer estava falando. Então, isso é muito comum no mercado, e isso pode atrapalhar muito, porque no mercado nós temos que ser técnicos. A gente tem que fazer realmente uma avaliação daquela empresa, daquele setor, e falar, olha, ela vale realmente 15, ela vale realmente 10, ela vale realmente 5. Não simplesmente, eu acho que ela vale isso, então eu travei minha mente que esse é o valor justo da ação. Então, é um dos problemas grandes dos investidores ancorar. Sabe uma outra também? Muitos clientes, eles compraram, às vezes, Petrobras, Vale, lá em 2007, 2008. E, às vezes, compraram, por exemplo, Petrobras a 50 reais. Só que, às vezes, a empresa, ela splitou, ela pagou dividendos, aconteceu uma série de coisas com ela que ela não é que nunca mais, mas aquele valor de 50 reais não é mais 50 reais em hoje, porque a ação pagou dividendos, a ação splitou, aconteceu várias coisas ali com a ação. Mas a pessoa, ela quer que volta para os 50 reais. Então, eu conheço muitos clientes, muitos investidores que compraram as ações lá em 2007 e não vendem até hoje porque estão esperando ainda voltar ao valor ali que ela ancorou em 50 reais. A gente vai ver que tem outro viés também, nesse exemplo que eu dei, mas um dos vieses é a ancoragem. E aí, uma coisa absurda da ancoragem que eu já vi acontecer, isso daqui infelizmente às vezes acontece, e olha só como é absurdo, né? E como se você pegar um exemplo desse pode irritar você no relacionamento com o cliente. Tem cliente que fala assim, ó, ele só quer ações baratas, e para ele a ação barata é a ação que vale tipo 2, 5 reais. Então, por exemplo, na cabeça do cliente, uma ação da Oi que tá R$ 1 é uma ação boa para comprar porque é barata. E uma ação da Vale, que está R$ 75, é uma ação ruim para comprar porque é cara, entendeu? Absurdo, né? Tem cliente que pensa isso. Eu já vi muitos assessores passando por isso. Eu nunca passei especificamente, mas o assessor já relatou para mim que, cara, o cliente ele só quer comprar ação barata. E aí ele só quer comprar os lixos porque ele acha que uma ação de R$ 1, de R$ 2 é uma ação barata e uma ação de R$ 50 é uma ação cara. Poxa, a gente que é do mercado, a gente sabe que isso é um absurdo, não tem nada a ver. Simplesmente a gente tem que ver qual que é o valor de mercado da empresa, dividir pelo número de ações e aí chegou naquele preço. Então, se a empresa splitar ou implitar, ela fica um preço maior do que o outro por ação unitária, né? Por exemplo, Berkshire Hathaway, cada ação custa, não vou lembrar exatamente, mas é tipo $230 mil. Mas não é que ela está cara por causa disso, é simplesmente que ela tem um grande valor de mercado e dividiu por poucas unidades de ações, até para não ter tanta volatilidade, né? Por isso que eles acabam fazendo esse tipo de distribuição. Mas o cliente muitas vezes não entende.
Então, é papel do assessor sentar ali com ele, explicar exatamente como é que funciona o mercado, que simplesmente é o valor de mercado da empresa dividido pelo número de ações. Se tiver poucas ações distribuídas, a ação vai ficar com um valor maior. E se tiverem muitas ações a serem distribuídas, muitas ações no mercado, ela vai ficar com um preço menor, mas isso não quer dizer que está caro ou está barato. Simplesmente é o valor de mercado pela divisão do número de ações, tá? Isso é um problema muito comum também e que irrita muito, né? Que é muito difícil você lidar com um cliente que quer só comprar, sei lá, Cogna e Oi e IRB porque ele acha que está barato, e que a gente sabe que não quer dizer nada disso. Então, é bom saber para se acontecer com você, você estar preparado. E lembra que eu falei no meu exemplo sobre os clientes que têm às vezes uma ação lá de 2007 que até hoje eles carregam? Tem a ancoragem também, porque eles querem que volte para o preço, que é que eles ancoraram que é o que a ação deveria valer. Mas tem muito aqui da versão a perda. A versão a perda acho que é um dos vieses mais comuns que tem, que é quando a pessoa ela não suporta perder dinheiro, como o próprio nome já diz. Então ela tem ali algumas ações, isso é muito comum no mercado de ações, né? Algumas ações que caíram de preço e muitas vezes ele tem... Espero que você também não tenha esse viés, que é, se eu não vendi, eu não realizei. Isso não existe, gente. Isso não existe. Até porque a carteira dele já está marcada pelo preço atual. Então, claro que você perdeu, você está perdendo naquela ação. E se ela não tem uma possibilidade, né? Você pegou uma análise e ela não tem uma possibilidade de retornar, não, de subir mais, a melhor atitude que você deveria ter é vender essa ação. Eu gosto muito de o que alguns gestores ensinam a gente, que é o seguinte, né? Falam que todo dia a gente tem que olhar para o nosso portfólio de ações e ver se nós estamos com os melhores ativos para amanhã. Não importa se ele subiu muito, não importa se ele caiu muito, a gente tem que olhar todo dia e falar assim, essas são as empresas que mais crescerão daqui para frente? Se sim, a gente mantém ou compra mais, se a gente tiver dinheiro para comprar mais. Se não, a gente vende. Não é porque a gente perdeu dinheiro na ação que a gente vai segurar ela até ela voltar, até porque quando você começa a ter uma experiência no mercado, você vê que tem ações que nunca voltam. E olha, se quer um conselho de amigo, uma das piores coisas a você ter no portfólio dos seus clientes são várias ações ali negativas e tem cliente que faz isso, né? Tem cliente que ele não aceita vender nada no prejuízo, então você olha para a carteira dele, começam a ficar só os micos. Por quê? Veja bem, olha como isso é importante, como isso faz sentido. Concorda que se você, e aí tem cliente que faz isso, quando sobe vende rápido e quando cai fica segurando. Concorda que se você faz essa estratégia, você sempre vai estar perdendo? Por quê? Porque a ação sobe 5, 10%, você vende na hora. E a ação cai 5, 10, você segura. Aí ela cai 20, você segura. Aí ela fica menos 30, menos 40, menos 50, você tá segurando. Concorda que ao longo do tempo, você vai, tudo que sobe um pouquinho você vende e tudo que cai você segura. O que acontece com o seu cliente ao longo do tempo? Ele só fica com as perdedoras na carteira. Então o cliente que ele tem muita aversão à perda, você olha a carteira dele, ele tem 5, 10, 15, 20 ações, todas negativas e ele fica com a carteira travada nessas ações. E as ações boas, tipo, nos últimos anos, Vale, Minerva, Suzano, essas ações ele não tem, porque quando subiu 5% ele vendeu, só que aí ele comprou Magazine Luiza, que caiu 70%, ele tá com menos 70% na carteira. Então, um viés muito importante, que muitos clientes têm, uma aversão à perda muito grande e principalmente isso é reforçado às vezes por alguns profissionais do mercado de não realizei ou não perdi. Não, você está perdendo sim e se a ação não vai voltar, não tem um potencial bom, realiza o prejuízo e vamos para a próxima que vai retornar. Gente, isso é uma das coisas mais importantes de fazer no mercado, senão de novo, o seu cliente só vai ficar com os micos na carteira e você vai todo mês, toda vez que você fizer reunião com ele, você vai ter que encarar ali aquelas grandes perdas na carteira do seu cliente, sob sua responsabilidade, sob sua tutela, e isso vai te dar muita dor de cabeça e muito trabalho. Então, uma coisa que eu sempre trabalhava com a minha mesa de operações era assim, galera, vamos seguir as análises e não tenham medo de vender no prejuízo. Se você vai segurar até a ação cair a menos 20, quando ela subir você também tem que vender a mais 20, porque senão seu cliente vai ficar despernado. Sobe um pouquinho, você vende, cai muito, você não vende, você vai ficar só com os micos na carteira. Isso é um problema gravíssimo que muitos profissionais têm, que se você não tomar cuidado, vai deixar isso acontecer com seus clientes também, tá, pessoal? Também fiquem atentos a isso. Aversão à perda. Falácia do jogador. Falácia do jogador é um viés também, eu coloquei aqui o exemplo, eu printei, eu tirei a ação, né, o ticker da empresa, mas essa é o gráfico de TIM, a empresa TIM Telefonia, e
A falácia do jogador, basicamente, é quando o seu cliente ele usa um dado passado para prever o futuro, para falar que vai ser assim no futuro. A gente sabe que, principalmente quem é mais pró-análise fundamentalista, que isso é uma grande bobagem, né? Não é porque uma coisa aconteceu no passado que ela necessariamente vai acontecer no futuro. Por exemplo, por que eu imagino que você não faça isso, né? Mas alguns números foram sorteados na Mega Sena, na Mega da virada do ano passado. Aí você fala, como o 3 foi sorteado, eu vou colocar o 3 de novo, porque se ele foi sorteado no passado, ele vai ser sorteado no futuro. Quem fez o básico de estatística sabe que não tem nada a ver, né? Que os eventos daqui para frente são totalmente independentes. Por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Quem estudou estatística sabe bem isso. Quem não estudou, precisaria dar uma estudada em estatística para também saber bem isso. Se eu joguei uma moeda e ela deu cara, um cara ou coroa, né? Então é um evento com 50% de probabilidade. Se eu joguei cara 100 vezes, ela deu cara 100 vezes, que é muito raro acontecer, mas beleza, ela deu cara 100 vezes. Na próxima vez que eu jogar a moeda, qual a probabilidade dela dar cara de novo 101 vezes ou ela dar coroa? Gente, a probabilidade não muda, a probabilidade continua sendo 50%. É uma falácia do jogador eu falar que, como deu muita cara, agora vai dar uma coroa. Não, estatisticamente não é verdade, cada evento é independente. Então a falácia do jogador é a pessoa que usa muito exemplo do passado para achar que o futuro vai ser igual. E aí eu coloquei esse exemplo aqui porque um cliente meu que entendia super pouco de mercado, um dia me falou isso, né? Ele virou, sempre ele seguia ali minhas recomendações, a carteira dele estava excelente, excelente. Só que, obviamente, algumas ações a gente tinha perdido, algumas operações. E aí tem clientes que ficam muito... Tipo, eles não conseguem aceitar que a gente vai perder algumas vezes no mercado. Mesmo que a gente esteja ganhando na maioria, eles não aceitam. Então, o cliente começou a ele querer olhar as ações, ele querer comprar, e uma das compras dele foi essa aqui, né? Ele comprou TIM e quando eu perguntei o motivo, ele falou o seguinte, ele falou, não, eu comprei essa empresa aqui, porque ela é muito resiliente. Toda vez que ela cai, ela volta. É uma falácia do jogador, não tem lógica nenhuma. Só porque em 2007 ali ela subiu, ela caiu, ela voltou em 2013 mais ou menos, aí ela caiu, ela voltou em 2015. Então, assim, ele ficou com a impressão, ele fez a compra mais ou menos em 2019. Ou seja, flopou, né? Uma ação que não saiu do lugar, basicamente. Mas ele falou, para ele, só pelo gráfico, ele olhou o gráfico e falou, é uma ação resiliente. Não olhou o balanço, não olhou nenhum indicador financeiro, não olhou dividendos, não olhou nada. Olhou o gráfico e falou, uma ação que sempre que cai, volta, então eu vou comprar porque ela não vai me dar problemas. A gente sabe que isso não tem sentido nenhum. De novo, temos que saber o valuation, a análise da ação, porque uma ação que foi muito bem no passado, ela pode ir totalmente mal no futuro, se os números não estiverem bons, se a diretoria não estiver boa, se a gestão da empresa não estiver boa, se o momento de mercado não for bom. E uma empresa que está indo super mal pode começar a ir super bem porque houve um choque de gestão, houve uma melhora no momento do mercado ou na concorrência dessa empresa. Então a falácia do jogador é basicamente quando ele fica procurando dados passados para comprovar o futuro. A gente sabe que o futuro é sempre uma carta em branco e não dá para ter certeza do que vai acontecer. Claro que a gente gosta de uma empresa saudável no passado, né? Que provavelmente, talvez ela continue sendo saudável no futuro, mas não dá para ter certeza, tá? E muitos investidores, eu até conheço muitos assessores que perderam muita grana em 2020 porque o mercado estava indo muito bem, o mercado subiu muito em 2019. Então eles ficam animados, né? Eles ficaram animados, alavancaram muito em 2020 e aí vem algo totalmente inesperado, como a pandemia, e fez todo mundo perder rios de dinheiro ali. Então, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, pessoal. Não adianta tentar adivinhar. Então, só porque foi bem no passado, não quer dizer que vai bem no futuro. Pode vir uma pandemia, pode vir uma guerra, pode vir uma crise econômica não esperada, pode ter uma mudança no governo, na política, que cause essa disruptura para o bem ou para o mal. Então, a gente tem sempre que ter isso em nossa cabeça, senão a gente pode ter esse viés de achar que o passado vai se repetir. Não necessariamente, muitas vezes não se repete. Esse é um viés muito comum também. Esse é um viés que, sim, não aconteceu muito comigo, mas eu sei que tem muitos de vocês vai acontecer, que é o viés da confirmação. Principalmente se você tem muitos clientes que operam por conta própria, que eu não acho bacana, né? Em geral não é bacana, porque cliente que opera por conta própria, principalmente se for mercado presente, né? Mercado presente não. Mercado à vista e fundos imobiliários, ele vai pagar muito pouco, né? Então não faz sentido ter esse tipo de cliente. Então eu sempre usei os clientes ali que seguem as nossas recomendações, que vão pagar a corretagem Bovespa. Mas se você tiver muitos clientes, não deveria, mas já que você tem, ele pode ter muito viés de confirmação, que é aquele cliente que basicamente, sim, ele entra em contato com você só para confirmar o que ele acredita.
Ele não entra para pegar uma outra opinião. Então, por exemplo, ele vai entrar, ele acha que sabe, né? Ele sabe que aquela empresa vai bem, ele sabe que o mercado vai subir ou que o mercado vai cair, ele te liga só para confirmar. E aí, a hora que você dá uma outra visão para ele, então, por exemplo, ele te liga e fala assim: ah, porque o mercado subiu muito, então eu vou comprar muita ação porque eu acho que vai continuar subindo. E aí você fala: olha, não sei se é bem assim, eu acho que quanto mais o mercado sobe, menor tem que ser a nossa posição em renda variável, né? Pelo menos pode continuar subindo, pode, mas quanto mais alto o mercado, em tese, mais arriscado está, porque mais chance ele tem de cair. Quanto mais baixo o mercado está, melhor, né? A gente prefere, em geral, a gente deveria preferir comprar as coisas mais baratas do que mais caras. Então, isso não faz muito sentido. Só que às vezes você explica isso para ele e ele vai falar um não. Eu acho que o mercado vai subir, porque eu vi o influencer tal falando que vai subir, porque eu vi o analista tal falando que vai subir, então eu vou comprar. Então, tudo bem, pode comprar. Mas não é o que a gente acredita em tal coisa. E aí, às vezes, o seu cliente ele não vai aceitar a possibilidade dele estar errado. Ele não vai aceitar uma outra opinião sobre um ativo, sobre uma ação específica ou sobre o mercado de forma geral. Ele fez uma leitura do mercado e como ele é leigo no assunto, né? O gestor de fundo não. O gestor de fundo normalmente ele gosta e ele se interessa muito por pessoas com opiniões divergentes da dele. Porque afinal, se eu estou achando que o mercado vai subir e tem gente achando que o mercado vai cair, por que tem gente achando que o mercado vai cair? Vamos entender a fundo por que o mercado vai cair para ver se eu não estou errado ou para ver se eu não posso mudar a minha ideia. É importante fazer essa análise dentro do mercado, mas o cliente muitas vezes ele não quer, ele quer simplesmente confirmar que ele está certo. E a gente vê muito isso também em política, né? As pessoas tendem a seguir mais o candidato, tipo, só seguem informações falando bem do seu candidato, né? Então, sei lá, o cara de esquerda, ele vai ouvir lá a Folha de São Paulo falando muito bem do candidato de esquerda dele e falando mal do candidato de direita. O candidato de direita, ele vai ouvir a Jovem Pan que fala muito bem do candidato dele de direita e fala muito mal da esquerda. E nenhum dos dois lados ouve um pouco do outro lado para ver o que o seu candidato também está fazendo de errado ou qual a crítica do oposto. Eu, por exemplo, gosto sempre de seguir os dois lados, né? Eu gosto de seguir os dois candidatos, né, que concorrem ali, que representam normalmente direita e esquerda, para ver o que os dois estão falando e fazer a avaliação. Eu acho que é sempre melhor você foge um pouco desse viés de confirmação e tem um pouco de ideia também do que realmente está acontecendo na política ou no mercado, tá? Então, sempre importante você fugir desse viés da confirmação e tentar entender quando o seu cliente está fazendo isso e tentar orientar ele da melhor forma possível. Um viés que acontece bastante é muito relevante para a gente. Por fim, esse aqui eu acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo já ouviu falar dele, que é o efeito manada. O efeito manada é a mania, o hábito de todo mundo querer. O ser humano, gente, ele tem efeito manada dentro dele, tá? É psicológico nosso. Por exemplo, você vai ver, tem até umas pegadinhas assim que eu gosto bastante. Já viu aquela pegadinha que vai um monte de gente e aí do nada essas pessoas começam a correr. E aí o cara que tá caindo na pegadinha, né? Ele assusta e começa a correr junto. É o efeito manada. Você vê um monte de gente correndo, você fica com medo de, sei lá, pegando fogo, então um tiroteio, um acidente, então a gente começa a correr junto. Isso vem no nosso cérebro porque quando a gente era lá homens das cavernas, né, o primitivo, se um leão aparecia, toda a sua tribo saía correndo para um lado. E aí quem ficava parado, quem não tinha o efeito manada em si, era devorado pelo leão, mas todo mundo que corria junto se salvava, ou em geral se salvava. Então a gente tem o efeito manada dentro de si. E aí, quando você está lá com uma carteira de ações, que normalmente é onde acontece isso, está caindo muito. Todo mundo que você conversa está falando que está vendendo. E você vê no noticiário, esses noticiários péssimos, né? Na CBN, sempre eu ouço isso falar, tipo, impressionante, os caras são muito manada. Quando o mercado cai, é um momento de tensão, vamos proteger, vamos sair de ações e vamos ficar em renda fixa. Quando o mercado sobe, os caras falam que agora é um momento de bolsa, vamos comprar bolsa e sair de renda fixa. Então, a mídia muitas vezes ajuda o cliente a entrar nesse efeito manada. O cliente está perdendo dinheiro, os amigos dele estão vendendo, a mídia está falando que está vendendo e você ali, o assessor, está falando para ele comprar mais. Então ele não segue, ele vai no efeito manada e ele vende tudo também. Por isso que normalmente a pessoa física perde dinheiro, porque ela vai muito no efeito manada. Então, quando ela vende, os grandes players vão lá e compram, né? Os grandes players, ou quem é mais informado sobre o mercado, vai lá e compra. E quando ela compra muito, é quando os grandes players estão fazendo a venda ali.
Uma coisa curiosa do mercado, que é bem interessante, é o seguinte: não existe todos estão vendendo ou todos estão comprando. Porque pensa comigo, quando você faz uma venda no mercado, pensa, você foi lá e vendeu a ação que você tem. Você vendeu para alguém. Então toda vez que a gente tem uma venda, tem uma compra, concorda? É impossível ter uma venda sem uma compra. Se você vendeu uma ação, alguém comprou uma ação. Então você vendeu porque você acha que ela não tem mais potencial porque ela vai cair. Alguém comprou porque acha que ela tem potencial porque acha que ela vai subir. Da mesma forma, quando você compra uma ação, você comprou porque você acha que ela tem potencial e porque ela vai subir. Alguém vendeu, talvez porque acha que ela não tem mais potencial porque ela vai cair. Então, isso é louco, né? Isso é uma viagem assim do mercado. Sempre que você fizer uma venda ou uma compra, tem alguém fazendo a posição contrária. Tem alguém que é a sua contraparte. Não existe compra sem venda, não existe venda sem compra. Então, essa coisa de todo mundo está vendendo, todo mundo está comprando, não existe, é uma grande falácia. Eu tenho uma cliente que na pandemia, em março ali de 2020, eu uso esse exemplo de março de 2020 porque o mercado caiu muito, né? Até então, até 2020 eu usava o exemplo de 2008, agora eu uso de 2020, né? Pelo menos ficou mais atualizado. Ela estava perdendo 400 mil em março, quando chegou na baixa maior ali do mercado. Então imagina, é difícil, né, gente? A pessoa tá perdendo um apartamento ali naquele mês, ela fica desesperada. O assessor falando para ela comprar mais, que é o que eu falei para todos os meus clientes fazerem. Vamos comprar mais, vamos comprar mais. Pô, eu tô perdendo um apartamento, o cara tá falando para eu investir mais dinheiro. É um momento delicado e difícil, que os vieses comportamentais pesam muito. Ainda a pessoa tá isolada, às vezes não tá bem da cabeça, né? Tá psicologicamente afetado, como muita gente ficou ali. Então é um momento delicado, né? O assessor tem que ter a firmeza e não ter os viés comportamentais para agir da maneira certa. Só que é uma cliente que falava isso. Ah, pô, tá todo mundo vendendo. Por que eu vou comprar e por que eu não vou vender também? Mas, de novo, eu tentava explicar para ela como eu sei do efeito manada, eu tentava explicar, olha, não existe todo mundo vendendo. Quando alguém vende, alguém compra. E quem compra nesse momento? Compra nesse momento quem tem caixa, e a gente tem, a gente deixou caixa para isso, e compra nesse momento quem tem a paciência, porque o mercado vai subir. E aí a gente vai pegar uma alta, a gente vai comprar na baixa agora e vai vender na alta lá na frente. Então, o efeito manada ele é muito forte, muito poderoso. O seu cliente ele começa a conversar com amigos, se os amigos foram mal orientados, eles estão vendendo também ou estão comprando na euforia, e isso gera um grande problema. Tive muitos clientes que tinham muito efeito manada dentro de si, era terrível, terrível. Assim, o que eles faziam, né? Olha que o mercado dava uma esticada. Então, eu lembro de um cliente claramente, né, que eu gostava muito dele, era muito bonzinho, um cliente muito bacana. Só que era tiro e queda. O mercado dava uma esticada. Então, eu lembro de janeiro de 2019, o mercado foi muito bem. Aí ele não queria ter ações de jeito nenhum. Chegou fevereiro, depois do mercado subir, ele. Agora é a hora, vou comprar porque agora o mercado vai subir. Plau, comprou. Aí teve um mês, eu não lembro se foi 2019 também, que o mercado caiu um pouco mais forte. Normal, né, gente? O mercado sobe e cai toda hora. O mês que o mercado caiu, porque aí, janeiro de 2019, o mercado subiu muito. Aí o mercado ficou um tempinho meio de lado e teve um mês que caiu. Aí ele vendeu as ações dele. Aí, acho que foi dezembro também, o mercado deu uma esticada de novo. Aí ele comprou em janeiro de 2020. Aí chegou a crise, né? A pandemia, o mercado despencou. Aí ele desovou todas as ações, vendeu tudo de novo. Então são pessoas que vão sempre seguindo o efeito manada, ou seja, nunca vão ganhar dinheiro no mercado financeiro. Infelizmente, né, galera? Essas pessoas a gente tem que tentar orientar, a gente tem que tentar ajudar, mas é muito difícil fazer elas ganharem dinheiro no mercado financeiro, mas a gente tem que tentar. Se você chegou até aqui do vídeo, gostou e achou um vídeo bacana, poxa, dá um like aí, né? Dá essa moral, dá pelo menos um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos, com seu escritório, compartilhe aí com quem você quer que cresça também na profissão no mercado financeiro. E lembre aí de seguir o canal, seguir as outras redes sociais. Me fala aqui embaixo também o que você achou, se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer em responder. Valeu, galera!